noite, pessoal. Vamos começar a próxima palestra do dia, que é com a Camila Mendes. A Camila é nutricionista formada pela Universidade Paulista. Ela é mãe do Ícaro e apaixonada por nutrição infantil. Ela é autora da página Nutrimãe do Facebook e ela é moderadora dos grupos Falando de Introdução Alimentar e Falando de Alimentação Infantil Saudável da AMS Brasil no Facebook. A Camila vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a introdução alimentar precoce, mitos e verdades. Então hoje existe uma confusão muito grande, né? O que é ser uma introdução alimentar precoce, o que isso pode causar, o que se interfere ou não, se leite artificial é diferente de leite materno e em relação à introdução alimentar, enfim. A Camila vai explicar para vocês tudo bonitinho e eu espero que vocês tenham uma ótima aula e depois a gente vai lá no grupo para discutir melhor, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Oi pessoal, meu nome é Camila, eu sou nutricionista. Para quem não me conhece, eu tenho uma página no Facebook chamada Nutrimãe e sou moderadora dos grupos da AMS Brasil. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês novamente. Eu tive no primeiro canal falando sobre a PNV e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a introdução alimentar precoce, os mitos e as verdades a respeito desse tema. A introdução alimentar é uma fase crucial no desenvolvimento de uma criança e os órgãos de saúde competentes, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e também a OMS e o Ministério da Saúde, preconizam que a introdução alimentar seja feita a partir do 6º mês de vida. Eu fiz uma enquete na minha página durante esses dias, justamente a respeito da introdução alimentar. Perguntei para o pessoal quando eles começaram a introdução alimentar dos seus filhos e por quê. Qual seria a motivação, se tinha sido a indicação de um profissional de saúde. As respostas foram variadas. E também surgiram muitas dúvidas a respeito do tema. Portanto, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta que o pessoal me fez foi: a partir do 4º mês de vida, a criança já está apta a receber a alimentação? Ela está apta a começar a se alimentar com sucos, com papinhas, até com BLW? Então, é delicado porque assim, varia muito de organismo para organismo, cada organismo e cada conduta deve ser individualizada. Mas em algumas coisas fizeram assim consensos e é justamente acerca desses consensos que os manuais que a gente segue são escritos, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que no começo da introdução alimentar existem certos fatores que vão facilitar muito a introdução alimentar da criança. Um deles é o equilíbrio de tronco, né? Você vai alimentar a criança, ela tem que estar pelo menos com postura mais ereta. Ela não pode estar escorregando para fora do cadeirão. Nossa, caldeirão? Não! Cadeirão. Ela não pode estar escorregando para fora do cadeirão. Ela também tem que ter a sustentação do pescocinho, né? Ela tem que conseguir manter a cabecinha em pé. Ela tem que conseguir manter a cabecinha suspensa para ela conseguir se alimentar, né? Afinal de contas, durante o resto da nossa vida a gente vai se alimentar sentado. Comer deitado é muito difícil, é um risco sobremaneira de engasgos, de N coisas, enfim. Vai depender do equilíbrio do tronco, vai depender se ele consegue manter a cabeça suspensa, pelo menos durante se alimentar. Vai depender também do desenvolvimento neuromotor dessa criança, vai depender dos reflexos fisiológicos dela, né? Quando o bebezinho ele é pequenininho, assim, algumas crianças já começam do 4º mês
em diante, outras crianças é só depois do 6º mês mesmo, então entrou no consenso o 6º mês. Mas muitas delas ainda têm o reflexo de protrusão da língua. O que é esse reflexo? Não sei se vocês já repararam, mas quando o bebê é pequenininho, ele fica com aquela babação, fica sempre com a linguinha de fora. Isso é um reflexo de sobrevivência. O reflexo de protrusão, ele serve para o bebê não engasgar. Então, se você for oferecer a colherada de comida para ele vai sentir aquele sólido na boca e ele vai colocar a linguinha para fora, vai ejetar a comida. Não vai ser benefício nenhum enquanto você está tentando alimentar a criança que está colocando a comida para fora. Vai gerar um desgaste para o adulto que está tentando alimentar a criança, vai gerar um estresse para a criança também, porque é tudo desconhecido para ela até então. Fora isso, tem também a maturidade do sistema digestório, né? A gente não pode pular certas fases da criança. Alimentar uma criança não é só oferecer a comida para ela, fazer com que ela engula. Ela vai ter que digerir aquele alimento e de nada adianta você fazer esse processo se ela ainda não tem enzimas o suficiente para digerir aquele alimento. Então, muitos estudos comprovaram que a melhor fase para fazer isso é o 6º mês. Então, a criança está apta a comer no 4º mês de vida dela? Nem sempre. Bebê que toma LA, fórmula, leite artificial, composto, fórmula hidrolisada, a criança que toma esse tipo de alimentação, ela deve começar a introdução alimentar antecipada? Não. Os manuais que a gente segue, o guia para crianças alimentadas ao seio e crianças não alimentadas ao seio, refere a mesma coisa para as duas situações. O aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês. Na impossibilidade deste, o aleitamento artificial deve ser seguido também até o 6º mês. A partir daí, então, que você começa a introdução de sólidos, né? Até porque um dos motivos para a gente começar a alimentação ao 6º mês é porque as reservas de ferro da criança, elas sofrem um declínio após o 6º mês. Ela tem uma reserva de ferro que ela adquiriu durante a vida dentro da barriga, e depois do 6º mês começa a diminuir o ferro, né, a hemoglobina sérica. Ali começa a ter um declínio do ferro e, portanto, a gente deve começar a ofertar alimentos, né, para aumentar o aporte de ferro e diminuir, então, a chance de uma anemia ferropriva. Então, nesse caso, é ideal que você faça o aleitamento artificial, que seja, e só após o 6º mês você comece a oferecer outros alimentos. Lembrando que o ideal mesmo é que você faça o aleitamento materno, né, que vai conferir inúmeros benefícios para o seu filho, mas na impossibilidade desse, você então oferta o LA. Ele tem um aporte já de ferro adicionado, que vai suprir o seu filho até o 6º mês, que é quando você inicia a alimentação complementar, sem deixar de dar a fórmula, sem deixar de ofertar o leite materno. Vamos lá. Fora isso, aí o pessoal me pergunta, mas se eu começar a dar comida pro meu bebê no 4º mês, ele vai comer melhor? Nem sempre, gente. Quanto mais nova a criança for, maior a chance que ela tem de, inclusive, recusar o alimento. E fora isso, quando você oferta alimentos mais cedo, sem respeitar aquela maturidade do sistema digestório que eu havia falado anteriormente, você pode acabar sensibilizando o organismo da criança. Então, no caso, isso é uma coisa que acontece com frequência com leite de vaca.
leite de vaca é um dos alimentos mais potencialmente alergênicos, e você oferecendo esse alimento para a criança, você pode acabar sensibilizando a mucosa dela gastrointestinal, e nesse caso o corpo acaba vendo aquela proteína em questão como um patógeno. Então ele acredita que aquilo vai fazer mal para a criança e começa a desencadear uma reação alérgica. Então, no caso, tem alguns pediatras e alguns estudos que correlacionam a alergia proveniente da oferta desses alimentos numa idade assim mais precoce, né? Outra coisa que o pessoal fala assim pra mim: ai, mas eu comecei a introdução alimentar do meu filho porque eu ia voltar a trabalhar. Então, gente, isso aí realmente é um dedo na ferida, porque não necessariamente porque você vai voltar a trabalhar você deve começar a ofertar outros alimentos, porque no caso, assim, eu sei que chega a ser... é complicado, né? Eu até me emociono falando disso, porque assim, você não está respeitando o tempo da criança e ao mesmo tempo você está entre a cruz e a espada, porque você precisa, muitas vezes, você precisa estar trabalhando para poder ofertar um futuro melhor para o seu filho, para você poder estar em dia com as vacinas, com as roupinhas e com o alimento dentro de casa, com as contas para pagar, e ao mesmo tempo você se vê deixando seu bebê em casa, ou na escolinha, ou em qualquer outro lugar que vão acabar oferecendo a comidinha para ele. Mas então, nem em todos os casos é necessário você começar a ofertar alimento para ele, né? Eu, por exemplo, teve um período que eu precisei me afastar do meu filho por um motivo de viagem, e nesse momento eu fiz um estoque de leite materno, né? Tirei todos os dias com a bombinha própria para aquilo e tal. Fiz todo aquele procedimento que você faz de usar máscara, de se cobrir, lavar bem, esterilizar os frasquinhos, guardar dentro do congelador, etiquetar, justamente para que a demanda dele de leite fosse suprida no momento em que eu não estivesse com ele. Eu sugiro realmente que você vá ao banco de leite, sabe? Que você se informe bem. Lá elas estão prontas para te ajudar, elas vão te oferecer um suporte, elas vão te ensinar como faz a retirada do leite, a ordenha manual, como faz a esterilização dos potinhos, e aí você guarda durante algum tempo dentro do freezer, e depois vai, conforme vai tendo a demanda do bebê, você vai descongelando dentro da geladeira, aquecendo ele em banho-maria durante um tempinho, o suficiente só para deixar o leite em temperatura ambiente, e oferece mesmo para a criança, né? Eu sei que nem todas as mães elas têm essa disponibilidade, eu sei que por vezes é difícil, no começo não foi fácil para mim mesma, isso porque eu sou profissional de saúde, imagina para quem assim não tem todo aquele suporte teórico que a gente teve. É bem difícil, mas na impossibilidade de continuar com o aleitamento materno, você utiliza da fórmula. Você não deve oferecer alimentos para ele, porque de repente já não basta ficar sem a mãe e sem o aleitamento, que vai te conferir aí, vai conferir para a criança anticorpos, né? Aí você já começa a oferecer, vai ser tudo de uma vez, um organismo que não está pronto para tudo aquilo, né? Fora isso, seria válido se a gente cobrasse isso das autoridades, né? Uma licença maternidade maior, que é o sonho de toda mulher, toda mulher que é mãe, né? Poder acompanhar o filho nesse período tão gostoso que é quando eles são pequenininhos e que eles demandam realmente tanta atenção. Fora isso, deixa eu ver mais perguntas que vieram pra mim na minha página. Sim,
Eu ofereci a comida pro meu filho porque ele viu e ficou com vontade. Não. A criança não sente vontade de comer o que ela nunca comeu. Ela tem muita curiosidade. Curiosidade ela tem. Ela vê aquilo, ela observa, ela te observa se alimentando e ela quer reproduzir o comportamento do adulto. Tudo que você faz perto de uma criança, para ela é um aprendizado. Por mais que ela pareça distraída com alguma coisa, ela está prestando atenção, ela está fixando aquilo na memória. Então, se você der um pedaço da sua comida para ela, ela vai querer, ela vai aceitar, ela vai pegar na mão se ela já tiver o reflexo para isso, ela vai tentar levar a boca, mas ela vai levar tudo a boca. Vai ser um brinquedo? Vai ser uma bola? Vai. Tudo ela vai levar na boca porque faz parte da fase oral da criança, faz parte do conhecimento, da exploração dela do mundo. Ela não sente vontade, ela tem curiosidade de ter aquela sensação, de ter aquela experimentação. Necessariamente não é vontade, tá? Então, no caso, ela vai ficar olhando aquilo ali porque ela tem esse desejo de conhecer, não necessariamente porque ela quer comer, tá? E isso vai perdurar sim, não só nesse período, mas em todo o período em que ela não puder comer certos alimentos, ela vai olhar, ela vai de repente até pedir, estender a mãozinha para você, mas não necessariamente ela está querendo comer aquilo. Outra coisa que também me disseram, eu comecei a introdução alimentar porque o meu filho ele não estava ganhando peso. Nem com leite artificial, né, com leite da latinha, nem com aleitamento materno, ela não estava ganhando peso, então eu comecei a dar papinha pra ela. Então, gente, não, de repente pode até ser mais comum do que se pensa, mas não vou te dizer que isso é uma regra. Na introdução alimentar, a criança vai comer o que ali? 1 colher de chá, 2 colheres de chá. E não vai ser isso que vai fazer ela engordar. Muitas vezes, o bebê que está sendo alimentado ao seio, ele só está tomando o primeiro leite, que é aquele leite que mata a sede, mas que não necessariamente faz ele engordar. Não é aquele leite rico em gordura que a gente já conhece. Então, é necessário que você, mãe, vá ao pediatra, observe a curva de crescimento do seu filho, mas não se apegue somente a isso. E que verifique com ele, sim, se a mamada está sendo suficiente. O tempo que ela mama, se você troca ela de seio no meio da mamada, pode ser que você esteja dando o leite anterior de um peito e o leite anterior de outro peito e não está dando, na verdade, o leite posterior, que é aquele rico em gordura, que é realmente o que engorda a criança. Né? Então, é necessário mesmo estar verificando isso junto com o pediatra, tá? Não necessariamente é para você começar a introdução alimentar. Tem alguns materiais, gente, que eu li que, assim, deixaram meio em suspenso o começo da introdução alimentar e, investigando a fundo, eu verifiquei que, na verdade, é adiantada alguns materiais, por exemplo, são até da Pastoral da Criança, que preconiza a introdução alimentar ao 4º mês. Só que não necessariamente, gente, isso é o correto, e verificando a camada da população é realmente para aquelas mães assim bem carentes que estão dando, no caso, o leite de vaca diluído, né? Pode soar estranho, mas é realidade de muita gente. Às vezes elas não conseguiram aumentar por N fatores e acabaram tendo no leite de vaca um aliado para a alimentação do bebê, e aí ela dá aquele leite de vaca diluído. O que acontece, gente? O leite de vaca ele é rico em cálcio, ele também é pobre em ferro, e muitas vezes ele acaba acarretando a anemia ferropriva nos bebês, né? E aí, no caso, eu acredito que somente nesse caso, junto com o pediatra, não vão fazer nada em casa sozinhos,
às vezes ele opta, né, cada caso é um caso, por fazer a introdução alimentar visando o aporte de ferro da criança, né? Aí sim eles antecipam um pouco a introdução alimentar, mas cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, tem que ser individualizado e tem que estar sempre com o acompanhamento de um profissional de saúde, né? Bem, fora isso, introdução alimentar é uma coisa que parece simples, mas no primeiro momento não é. Pega muito pai e muita mãe de primeira viagem de surpresa. E outra coisa que a gente tem que se atentar bem, infelizmente, são os palpites. Gente, basta você ter um bebezinho e você sair com ele na rua para vir o vizinho e vem o desconhecido e você tá na fila do mercado com a criança e o pessoal vem lá do corredor da carne para vir falar com você e perguntar se você já tá dando comida, perguntar se você tá dando o leite da lata, perguntar se você tá dando petit suisse. Tem que tomar cuidado sim com o palpite. O palpite, ele surta você, muitas vezes ele te faz ter uma reflexão que nem sempre é necessária. Muitas vezes ele te coloca assim, ele te pressiona, né? E principalmente quando ele vem de pessoas da família, né? Não tem coisa pior, de repente, do que você ouvir, sei lá, a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro, as suas irmãs mais velhas, as suas tias falando: ai, dá comidinha pra esse menino, você não tá vendo que ele tá com vontade de comer a bisteca? Olha só como ele olha só a boca dele aguando. Gente, né? Tem que ter, no caso, um bom senso, tem que saber filtrar, sim. Eu acho que junto com a maternidade devia vir um filtro auditivo para você só ouvir a parte boa e filtrar as coisas que, assim, não são necessárias, que elas não acrescentam nada, na verdade, na criação dos seus filhos. E assim, o principal mesmo é que a mãe, ela siga o seu coração, que ela tenha em mente todos aqueles ensinamentos. Assim, na internet tem bastante coisa bacana, o Ministério da Saúde disponibiliza também guias interessantíssimos para a alimentação de menores de 2 anos, ali tem tudo sobre o leite, sobre as vantagens do aleitamento materno, sobre a ingestão de açúcar, né, que deve ser feita com muita cautela depois do 1º ano, e que muitas vezes, mesmo sem saber, a gente acaba oferecendo algo para os nossos filhos, para os nossos pequenos, que não é necessariamente aquilo que é o mais saudável. Bem, recapitulando mesmo, para uma introdução alimentar bem feitinha, você necessita que a criança ela tenha já o equilíbrio do tronco, ela tenha a sustentação da cabecinha, que ela tenha já aqueles reflexos fisiológicos que facilitem a introdução alimentar, né? Que ela tenha já perdido aquele reflexo de protrusão da língua, que evita os engasgos, e que ela tenha já aquele reflexo já da mastigação, né? Precisa ter também a maturidade do sistema digestório, porque não adianta nada você dar comidinha para ela, sendo que ela não vai conseguir absorver nada daquele nutriente, né? Criança alimentada ao seio, criança alimentada com fórmula, deve seguir a introdução alimentar, né? Ao 6º mês. Não necessariamente o bebê que começa a comer antes disso, ele vai comer melhor do que os outros. O meu filho, por exemplo, ele comia muito bem desde o começo, mas tem muito paciente que, assim, a criança ela não tem tanto interesse na comida, mas que aí você fazendo as coisas certinhas, você inserindo a criança na alimentação, ela passa a se alimentar melhor. O BLW, por exemplo, é
um grande aliado da alimentação, inclusive faz a criança ter um interesse maior pelo alimento, né? Torna a hora da refeição uma brincadeira, dá uma ludicidade maior na hora da alimentação, e independência para a criança também. Eu fiz a alimentação do meu filho assim, e assim, como testemunha, muito bacana. Se você for voltar a trabalhar depois do 4º mês da criança, pensa com carinho na possibilidade de fazer um estoque de leite. Caso não seja possível, tente então ofertar a fórmula e realmente faça a introdução alimentar dele apenas no 6º mês de vida. E mais, gente, é isso aí. Acabou a minha palestra. Muito obrigada por todo mundo que me viu até aqui e aguentou as minhas buzinadas, tá? Eu tenho a página do Facebook, que é www.facebook.com/nutrimai, né? Sem o tio. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar curtindo por lá. Eu sempre posto uma receitinha ou outra, coloco algum tema do universo infantil. Eu queria agradecer muito a quem assistiu não só essa palestra, mas quem se inscreveu no Conalco, porque assim, vocês dão força para nós profissionais de saúde continuarmos nessa caminhada. Os níveis na verdade não são níveis, né? Aumentou muito os casos de obesidade infantil, aumentaram muito os casos de diabetes infantil, assim, dentre outras síndromes metabólicas. E assim, é necessário que os pais eles tenham sim esse cuidado na alimentação infantil desde a mais tenra idade. Então, é necessário que se voltem os olhares da sociedade para a alimentação infantil, porque a partir daí você torna um adulto saudável, com melhores hábitos de vida, com melhores hábitos de ingestão de alimentos. Você aumenta a expectativa de vida de um povo, a qualidade de vida de um povo, se você faz essa introdução alimentar direitinho e se você presta atenção na alimentação dessa pessoa no decorrer da vida dela, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.